Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje é domingo, dia do Senhor. Que alegria estar com vocês hoje. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos estudar o livro de Hebreus, capítulo 10. Vamos lá? Hebreus 10. Os sacrifícios de Cristo é definido. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não na sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiram culpados pelos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo preparastes de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. O livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou. Vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas, dia após dia. Todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Dali em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades eu nem me lembro mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus, um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas não somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo julgam vocês,
Merece aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram a mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Pois, bem breve, muito em breve, aquele que virá não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me alegrarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas os que creem são salvos. Uau! Esse texto ele começa falando sobre como era a dinâmica do sacrifício. Como que funcionava a dinâmica do sacrifício? Uma vez por ano, entregavam-se os sacrifícios no altar do Senhor. Nós até conversamos ontem um pouco sobre isso, né? Ali havia uma falsa expectativa de pecados, porque se bem o fizesse, se as pessoas conseguissem limpar-se de seus pecados assim que apresentassem sacrifícios todos os anos, não precisava de vir um cordeiro santo, puro, justo e verdadeiro. A gente podia continuar até hoje na lei de Moisés. Só que, note, quando as pessoas elas entendiam o sacrifício da cruz e elas mergulhavam no sacrifício da cruz, e assim é hoje, se você de fato entender quem é Jesus, se você de fato entender e viver o que é o perdão de pecados, não existe pecado demasiadamente impossível para o perdão de Deus. Agora, se você entende quem é Jesus, se você vive a nova aliança, você não vai precisar de ofertar, apresentar ofertas e sacrifícios. O que Paulo falava aqui, a igreja de Hebreus, aos Hebreus, era o seguinte: quando vocês ficam entregando ofertas uma vez por ano, segundo a lei de Moisés, todos os anos vocês sentem a necessidade de entregar mais ofertas. Quando alguém recebe o sacrifício de Jesus, se arrepende dos seus pecados e vive uma nova aliança, ela não tem essa necessidade. Porque quando você entende quem é Cristo, você entende que ele te perdoa, perdoado e acabou. Você consegue viver uma liberdade que o povo que apresenta sacrifícios anuais não consegue. Por isso que Paulo orienta os hebreus aqui nessa carta que eles precisavam de entender o que era essa nova aliança. A maior oferta veio, se o próprio Deus entregou ofertas, entregou sacrifícios no altar, deu essa instrução para que as pessoas entregassem ofertas e sacrifícios no altar. Vocês realmente acham, ele pergunta, que quando Cristo veio, o próprio Deus, vamos precisar de continuar fazendo ofertas? Nós não vamos. Então, por fim, ele começa falando um apelo sobre a perseverança. E ele diz que pela plena confiança em Cristo, nós podemos entrar no lugar santíssimo. Eu falava com vocês isso ontem. Eu vivo falando isso para vocês. Hoje, adentrar-se ao secreto é algo para ser feito diariamente. Antigamente, pela lei de Moisés, só se entrava no Santíssimo uma vez por ano um sacerdote. Deus te chama, Deus me chama a conversar e a viver com Ele face a face. Face a face. Existe um testemunho a ser seguido. Existe um Deus que não está longe, Ele está perto. Se a gente continuar a pecar, aí Ele fala do pecado. Porém,
Se você continuar em pecado, depois de entender e receber a verdade, aí já não há mais resposta de Deus para você. Porque quem quer Jesus não quer Satanás. Jesus é luz, Satanás é trevas. Como que você quer luz e trevas ao mesmo tempo? É impossível. Por isso que às vezes você vê uma pessoa, aquela pessoa era de Deus, hoje em dia não é, e não sei o que eu faço, parece que ela tá pior. Pois é, a Bíblia diz sobre essas pessoas. Elas não quiseram entender e continuar, dar continuidade ao que Cristo veio planejando para a vida deles. Então, eu e você, o que a gente precisa é tomar cuidado e guardar a nossa fé. Porque a gente precisa de ter a consciência de que Deus julgará o povo. Deus nos julgará por cada afastamento que tivemos dele. Por cada vez que a gente poderia ter escolhido estar nos caminhos do Senhor e não escolhemos. Sabe o que eu penso sobre isso? Você conhece a palavra. Aí você passa por uma justa ofensa. Justa que eu falo assim, uma ofensa muito, sabe? Que é justificado você ficar muito irado. Tudo bem. Inclusive a Bíblia diz que tudo bem você ficar irado. Mas irai-vos, mas não pequeis. Onde você tem colocado e depositado a sua vingança? Ontem uma pessoa virou pra mim e perguntou assim, Poliana, porque o esposo dela tá com outra, eles são casados, mas ele saiu de casa e tá com outra, todo aquele cenário, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, existe um ex meu dando em cima de mim. Não é pecado eu me envolver com ele, né? Falei, oi? Paz do Senhor, querida. Olha, eu quero saber se você quer viver a plenitude de Deus ou se você quer se igualar a Ele. Você só me responde. Eu só preciso saber o que você quer se igualar. Qual o padrão que você quer ser? Ao de Deus ou ao pecado dele? Porque é engraçado que a gente vai vendo uma pessoa numa lama de pecados e a gente quer se igualar no mesmo nível. Não é assim? Eu falei, você é casada, só pega o seu RG e olha agora. Pega o seu RG pra mim, tira uma foto, manda uma foto. O que tá escrito aí? Casada. Se você fez uma aliança, você precisa respeitar essa aliança, independente da falta de respeito de outra pessoa. Então quer dizer que se outra pessoa errar, eu vou errar junto também. É assim? Como? Por quê? Não, mas ele fez, eu vou fazer também. Não, mas você se pauta por ele? Você se pauta pelo pecado do coleguinha? Ou você se pauta pelo Senhor? No seu trabalho, alguém passou a perna em você, isso é muito corriqueiro, né? Porque alguém passou a perna em você, você vai passar a perna em alguém? Você se pauta pelo pecado do outro ou você se pauta pela presença do Deus vivo? Eu vou ser feito de trouxa. Olha, de verdade, eu prefiro ser feita de trouxa do que me envolver com o erro do coleguinha. Então, a gente acha que porque a gente sofreu alguma ofensa, alguma situação, a gente pode. Qual o problema? Qual o problema da gente se vingar? Qual o problema de pagar na mesma moeda? Eu tenho visto diariamente pessoas pagando na mesma moeda e elas parecem que esqueceram de Hebreus 10. Porque Hebreus 10 diz, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Olha, a Bíblia te compara ao inimigo de Deus. Quando você quer se igualar ao pecado do outro, a Bíblia chama você de inimigo de Deus. Por que às vezes a gente quer tantas coisas de Deus? Tantas coisas de Deus. E de repente, não resolve. Não funciona. Sabe quando a nossa oração não passa do teto? Eu vou contar uma experiência que eu tive para vocês. Noite passada, não é essa, a outra, eu dormi fazendo uma oração. E eu conversei com Deus e eu pedi para ele um sinal. Eu disse para ele que eu queria saber se o meu comportamento era o comportamento que ele
esperava de mim. Porque é o seguinte, é muito fácil eu estar aqui, né? Hoje já lavei o cabelo, porque eu gosto de ir pra igreja domingo de manhã de cabelo lavado. Então, geralmente, domingo eu apareço aqui de cabelinho molhado, lavado. E já pra chegar lá na igreja já mais seco, né? Então, tô aqui, ó, de banhozinho tomado, bonita, com essa blusinha aqui, canelada, rosa pink, que favorece, que é da minha cartela de cores, então tá tudo favorecido. Então, estamos aqui conversando, sendo amigos, né? E aí, mas o que adianta eu fazer tudo isso e Cristo olhar para mim e falar, eu não conheço aquela ali. Então não adiantou de nada, sabe? Eu acho que a gente precisava aprender a nos julgar a nós mesmos. O texto que nos orienta a ceia do Senhor, ele fala assim, se você se julgasse a si mesmo, não seria condenado com o mundo. Então, se eu, conversar com quem importa, que é Deus, e ouvir dele os meus delitos, as minhas más inclinações, e ele me orientar acerca de como eu tenho que mudar e o que eu tenho que fazer, as coisas se tornarão mais fáceis na minha vida. Porque eu vou ter o meu comandante. Então eu dormi e eu falei, Senhor, eu não te limito. Vocês sabem que quando eu oro pedindo a Deus uma resposta, um sinal, eu nunca peço para Deus, eu nunca imponho o que Deus vai fazer. Quem sou eu para impor um sinal de Deus? Quem sou eu para impor alguma coisa de Deus? E eu disse a ele, ó, se o Senhor quiser só falar comigo, que já é muita coisa, se o Senhor quiser falar comigo em sonho, através de alguém, através da palavra, de um louvor, eu preciso sentir que isso é a direção que eu preciso. E ali eu coloquei algumas necessidades diante de Deus e eu falei, eu estou com dúvida acerca dessas necessidades. Eu tenho um Deus, eu tenho um Abba, eu tenho um Pai, eu tenho a quem recorrer, eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E ali eu conversei com ele e dormi. Acordei ontem e segui minha vida. Quando foi ontem à tarde, não tive sonho, não tive resposta, Deus não falou comigo ao longo do dia e eu estava tranquila. E quando foi à tarde, eu abri meu WhatsApp e ali tinha a resposta da minha oração. Para mim, meu Deus do céu, eu fiquei tão impactada, eu fiquei paralisada por horas, sabe? Era como se Deus falasse assim para mim, você está no caminho certo. Você orou por isso ontem e hoje eu sou a sua resposta. Quando você ora, quando você clama, Poliana, e você precisa de um sinal, eu dou o sinal do jeito que eu quero, da forma. Eu fui tão surpreendida, eu fiquei tão impactada, eu juro, eu fiquei assim, em estado de choque. Eu já vi Deus fazer muitos milagres comigo, mas me responder certeiramente, exatamente no que eu conversei com ele, sabe? Era algo assim, muito sólido, foi algo sólido, foi algo assim que não tem explicação. O que eu vivi ontem à tarde ali, aquela resposta, sabe? Foi um envio de Deus para minha vida. Eu recebi um envio. E quando eu olhei aquilo ali, eu falei, Deus, além de responder, Ele toca corações. Eu fiquei muito impactada, porque eu precisei de, na verdade, às vezes a gente acha que Deus vai falar com a gente através de uma revelação, de um sonho do nosso coração, audivelmente, de um louvor, de uma pregação, mas não, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para responder as coisas que tem no nosso coração. E ali eu dormi certa de que Deus queria que eu fizesse as coisas que eu tô fazendo, do jeito que eu tô fazendo, da forma que eu tô fazendo. De vez em quando você para tudo. De vez em quando eu paro tudo. E eu paro tudo e eu só me movimento na hora que Deus fala. Você já parou tudo e já perguntou para Deus, eu tô no caminho certo? Porque se não tiver, eu quero levar bronca. Às vezes eu falo com Deus assim, se eu não estiver fazendo exatamente a tua vontade, a vontade do meu Pai, o que Jesus falou? Jesus falou, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai.
Se eu não tiver fazendo a vontade do meu pai, me pare e me dá uma bronca. Eu quero que o Senhor faça comigo igual mãe faz com criança, que me realinhe ao caminho certo, sabe? Que se eu tiver agindo como um menino que quer comer chocolate antes do almoço, fala comigo, Senhor, porque é o meu interesse, o interesse é meu que eu mude. Eu tenho humildade o suficiente para dizer, não, eu tô fazendo tudo errado. Meu Deus, eu preciso de uma direção, porque é muito melhor levar uma bronca de Deus agora do que passar 5, 10 anos eu estar rodando no mesmo lugar, eu estar velha, porque cada ano que a gente passa a gente envelhece e cansada e sem entender porque as coisas não mudam, sabe? Porque é isso que acontece com a gente. A gente às vezes tá velho, tá cansado e tá sem direção. Mas você sabe por que a gente tá velho, cansado e sem direção? Porque a gente busca primeiro a nossa resposta nas pessoas. A gente busca das pessoas aquilo que a gente tinha que pegar primeiro de Deus. E eu lembro que na sexta-feira eu conversei com a minha irmã e eu ia precisar da ajuda de algumas pessoas para resolver algumas demandas. Aí eu virei para Isabela e falei assim, Isabela, você acha que eu peço ajuda? Aí ela virou para mim e falou assim, espera Deus te dar uma resposta. Porque se Deus resolver, você não precisa de se indispor com ninguém. É muito engraçado isso. Sexta ela me falou isso, espera Deus te responder. Que se ele te responder, se for, né? Se esse final de semana ele te responder, você não conversa com ninguém, você não se dispõe com ninguém. E quando eu orava, né, na noite de sexta para sábado, eu orava a despeito de várias situações, não só daquela que eu conversei com a Isabela cedo, e aquela que eu conversei com ela cedo foi a minha demanda respondida. Então eu fico pensando, meu Deus, como é que um Deus tão grande, tão poderoso, tão incrível, possa se inclinar para a humanidade? Ele não precisava de simplesmente cuidar de mim nos pequenos detalhes. Ele não precisava de responder, sabe, todas essas circunstâncias. Ele não precisava de tanto carinho, mas ele é assim. É porque ele é fiel. É porque o carinho vem dele mesmo. A questão é que a gente quer medir esforço com Deus. A gente quer do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, das nossas circunstâncias. Eu poderia ter resolvido algumas demandas minhas fazendo umas ligações. Mas o dia que eu resolvi me entregar a Jesus, ali naquele dia, eu tive que entender que se eu estava entregando a minha vida ali para Cristo, era Cristo que resolvia as minhas demandas. E aí eu te pergunto, como está a sua fé? Quando você tem uma demanda muito séria, muito forte, uma demanda muito intensa, sabe? Eu tô conversando com pessoas que têm demandas intensas. Quem é a primeira pessoa que você recorre? Porque às vezes parece que a gente está falando com nada. Afinal, a gente ama um Deus invisível. A gente serve a um Deus invisível. E esse Deus, ele está dentro do nosso coração. Aí eu te pergunto, como anda a sua fé? Porque um cristão, ele não pode se basear pelo que ele vê. É muito fácil você pegar em um objeto que você vê, você tocar em algo e falar assim, isso aqui vai resolver minha demanda. Você toca em pessoas, você toca em objetos. E ali você tem, sabe, um afago. Sabe qual é o grande desafio da humanidade? É amar a um Deus que eles não veem. Você vê Deus? Eu vejo Deus? Se alguém falar que vê Deus, esse alguém é um mentiroso. Porque o próprio Deus, ele não se apresenta. Nem Jesus hoje se apresenta mais para as pessoas em sua forma corpórea. Nós precisamos de pegar o sacrifício da cruz, entender ele e viver ele diante do nosso coração. Fé. Fé é exatamente isso. É você entender que Jesus morreu por você naquela cruz e que é ele quem vai te orientar. Sabe o Espírito da verdade? Ele quem vai te indicar o caminho. Aí você tem paciência para ouvir o sinal de Deus.
Não, mas eu quero o sinal de Deus agora. E se não for agora? E se o sinal de Deus for, tenha paciência. Espere. Qual foi a orientação? A orientação para o povo lá na igreja de Atos? Fiquem aí, até que vocês sejam revestidos de poder. Essa foi a última orientação de Jesus. Fica aí, tá? Fica aí. Que já já vocês vão ser revestidos de poder. Que foi quando veio o Pentecostes. Mas antes de vir o Pentecostes, quando Jesus subiu, eles não espalharam o evangelho. Eles ficaram ali. Eu amo esse texto. Esse texto ele precisa de ser o nosso condutor. Ele fala, fica aí. Fica. Você tem ficado na presença de Deus? Ou você chega na presença de Deus só para chorar? Para ficar contando as suas demandas e sair sem ouvir a voz dele? Porque existe uma parte que é sua e uma parte que é de Deus. E na parte que é de Deus, ela exige contemplação. Ela exige você entender a beleza da santidade de Deus. Vocês têm visto beleza no teu caos? Você tem visto beleza na tua dor? Você tem visto beleza nas tuas demandas? Porque se você não vê beleza nas suas demandas, elas vão só se repetir. Você sabe quem vence uma batalha é aquele que consegue ver a face de Cristo diante das suas ofensas. E a face de Cristo é a face da beleza pura. Se você conseguir ver beleza no seu caos, se você conseguir ver paz em meio à guerra, ali já é meio caminho andado para você ter a misericórdia do Deus vivo. Eu e você precisamos saber que Jesus, Ele quem vai resolver as nossas demandas. É Jesus quem vai resolver as minhas demandas. Escreve no chat para mim. É Jesus quem vai resolver as minhas demandas. Você precisa falar isso, você precisa visualizar isso, você precisa crer nisso, porque o dia que você começar a entender que é Jesus quem vai resolver as suas demandas, a tua vida é transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Escreve para mim. É Jesus quem vai resolver as minhas demandas. Você pode ir no maior psicólogo do país, no maior psiquiatra do país. Eles vão resolver o seu problema, talvez vão resolver de forma paliativa. Agora eu quero saber quem é que vai resolver de fato suas demandas. Porque se você entender, se você mergulhar, se você viver o que é Cristo, o ofensor não te ofende mais. O maligno não te toca. O inimigo bate em retirada. Sabe por quê? Porque onde Jesus entra, não tem pecado. Onde Jesus entra, não tem milagre para não acontecer. Porque quem resolve as nossas demandas é Jesus. Você tem colocado no altar do Senhor as suas demandas? Existem demandas minhas que elas têm 20 anos, 21 anos. Existem outras que têm 10, outras que têm 15 anos. Eu tenho demandas de 5 anos. Eu tenho demandas de 1 ano. E eu tenho demandas do agora. O Deus que resolve as demandas do agora é o Deus que resolve as demandas de 20 anos atrás. E o Deus que resolve qualquer outra demanda. E se as demandas que eu tenho antigas, as médias, as novas, não estão sendo resolvidas, é porque eu preciso me aproximar mais de Deus. Só isso. Deus não ia colocar um projeto tão longo no meu coração se não fosse a vontade dele. Só que se eu que li a Bíblia, percebi que as pessoas, quando elas têm algo de Deus, elas passam por um longo processo. Vocês acham que Deus iria resolver todas as minhas demandas tão rápido? Não iria. Davi, para ser rei, levou 13 anos. Do dia que ele foi ungido ao dia que ele tomou posse do reinado dele foram 13 anos. José ficou 17 anos na prisão até ser governador.
Esther passou 1 ano tomando banho de óleo para virar rainha. Eu teria tantas histórias. Jesus passou 33 anos. 33 anos, não são 33 dias, para morrer e ressuscitar. Jó ficou 15 anos no vale da sombra da morte, doente, pobre, sendo ofendido e humilhado. Você realmente acha que Deus não vai amadurecer o seu caráter antes de resolver as suas demandas? Ah, Ele vai. Se você e eu queremos que o próprio Deus resolva as nossas demandas, a gente precisa estar disposto a deixar que Ele amadureça o nosso caráter. Eu e você, a partir de agora, a gente precisa ver beleza no caos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que coisa linda é acordar nessa manhã e te ver. Nós conseguimos te enxergar, te sentir. Nós conseguimos, Senhor, nos envolver com a Tua presença. Sê conosco, Pai. Conduza a nossa jornada. Nós queremos te agradecer, porque nós servimos a um Deus de perto e não de longe. Senhor, comanda a nossa vida, nos instrui. Pai, hoje é domingo, dia do Senhor. Eu oro para que os meus amigos que estão vendo essa mensagem tenham respostas do céu de que o Senhor é com eles. Dê um presente no coração de cada um. Dê um afago, um carinho. Mostre a eles quem é o Deus que eles servem. Que hoje corações sejam quebrantados. Pai, de um modo muito especial, eu oro para que cada um receba um sinal, cada um receba aqui algo que o próprio Deus diz: eu estou com você. Desse dia nós veremos de contar testemunhos, porque a fé é isso, Senhor. A fé é a certeza do que Deus vai fazer por nós. E nós temos a certeza de que servimos a um Deus de perto e não de longe. Nós temos a certeza absoluta que é o Senhor que vai resolver as nossas demandas. Hoje nós colocamos as nossas demandas no Teu altar, Pai. Que elas subam como oferta suave às Tuas narinas, em sacrifício vivo, puro, santo e agradável diante de Ti. Que as nossas orações queimem como uma oferta, como um incenso. Que os incensos que forem queimados nas narinas de Deus sejam os incensos da nossa adoração. Receba como oferta a nossa oração, Senhor. Nos envia a Tua resposta. Nos acalma. A resposta que nós pedimos hoje é a calma, a paz e a mansidão no nosso coração. Que a gente tenha um novo fôlego para seguir adiante. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. A minha oração é para que Deus te dê um fôlego para você seguir mais um pouco da jornada, sabe? Porque Deus, Ele nunca nos abandona. Ele nunca chega atrasado. Então, Ele nos dá um fôlego, dali a gente caminha um pouquinho e Ele manda mais um fôlego e a gente caminha mais um pouquinho. E Ele manda mais um pouquinho e a gente vai caminhando. E a vereda dos justos vai indo como a luz da aurora, brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito. O dia perfeito foi o dia que a gente leu ontem, Hebreus 9:27. É o dia que a gente vai se encontrar no tribunal de Deus. E Ele naquele dia, a única coisa que eu tô me preparando e te preparando para ouvir é: você guardou a sua fé, querida. Parabéns. Servo bom e fiel. Entre no gozo do teu Senhor. Sabe? Deus vai aqui, ó, cuidando de cada detalhe. Sabe? É quando a gente teve tantas coisas na nossa vida e mesmo assim a gente foi fiel. Nossa, mesmo assim, sabe? Vai passar um telão da nossa vida e a gente vai ver tudo o que aconteceu. E ali Jesus vai falar: eu estava ali daquele lado. Olha, eu enviei a Polly para acalmar seu coração nesse dia. E é mais um fôlego que você tomou ali, é mais um fôlego. E hoje você guardou a sua fé. Servo bom e fiel, vem descansar, vem reinar em glória comigo. A tua parte da Nova Jerusalém é essa. Reina aqui,
Fica aqui comigo, vem passar a eternidade no gozo do teu Senhor, acabou. Aqui não tem choro, aqui não tem ranger de dentes, aqui não tem lágrimas. Aqui a única coisa que você encontra é o descanso que você precisa para sua alma. É para isso que a gente está se preparando. Não ache vocês que eu estou te preparando para resolver suas demandas aqui na Terra. A resolução de demandas que eu estou te preparando e que eu estou me preparando é para maior resolução de demandas do mundo. Porque se a minha mensagem, se tudo que eu falo não for maior do que eu, que é, né, a eternidade, eu não fiz papel nenhum aqui. Na verdade, eu fiz foi papel de trouxa. Quando a gente liga o Instagram, quando a gente liga, né, o YouTube, quando a gente liga essas redes sociais, a gente liga eles querendo ver e ouvir o pão da presença. E o pão da presença está aqui nessa manhã dizendo: toma mais um fôlego para seguir mais um pouquinho. É o fôlego que você precisava. Tomou assim uma porção de fé para você caminhar mais um pedacinho da sua jornada. Daqui a pouquinho vai ter outra porção de fé. E ali você vai tendo porções de fé e você vai tendo fôlegos até que seja o dia perfeito. E é nesse dia que você vai falar: meu Deus, como valeu a pena ser fiel. Valeu a pena. Um dia a gente vai se encontrar lá na glória. Ou aqui, se a gente não se encontrar fisicamente, que talvez eu não encontre com alguns de vocês fisicamente, de qualquer forma, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero olhar no seu olho e eu vou falar assim: tá vendo? Falei, que bom que você entendeu. Eu vou encontrar pessoas de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu vou encontrar pessoas, eu vou olhar no olho dessas pessoas e vou falar: tá vendo? De vez em quando eu posto alguns testemunhos que vocês me contam e eu sempre escrevo: o próximo testemunho será o seu. E de qualquer forma, se você passar essa vida e não tiver um testemunho para me contar, que eu duvido que você vai ter, o maior testemunho que eu quero ouvir de você é te dar um abraço no dia do Hebreus 9, um dia depois do Hebreus 9, 27, e você falar: tá vendo, Poliana? Era isso. E eu falar: era isso, é só isso. A gente chega a ficar arrepiada. Imagina a gente se encontrar ali e a gente falar: meu Deus, era isso. E vai ser isso sim, porque o próprio Cristo é quem vai nos dar esse fôlego pra gente caminhar mais um pouquinho. E tem uma parte do texto que eu deixei para falar depois da oração, que ele fala assim, vocês ouviram, né? Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Olha só, tudo que a gente vive aqui nos devocionais, enquanto o Senhor me permite, né, falar sobre isso aqui nos devocionais, que haverá de chegar um dia que ele vai falar: pare, e eu vou parar. Mas enquanto esse dia não chega, eu estarei aqui com vocês todos os dias. E as pessoas me perguntam: domingo? Domingo. Feriado? É o feriado. Até no dia do meu aniversário no passado eu fiz, farei de novo, se a gente não tiver no propósito, que eu acredito que sim. E é todos os dias mesmo. E aqui diz: não deixa de congregar como é costume de alguns. Então hoje é domingo, não importa onde você esteja, vai para a casa do Senhor. Fica ali uma horinha, 1h30, escuta o que Deus tem para falar com você. Entra ali, entrega seu dízimo, entrega sua oferta, diga a Deus que você é grata por saber que é Jesus quem resolve suas demandas. Diga a Deus que o seu coração transborda de amor e diga a Deus que você vai ser fiel e que você quer Ele. Então assim, tem gente aqui que está viajando, que eu sei. Talvez tenha uma igrejinha aí perto de onde você esteja. Tenta chegar-se a Deus de alguma forma hoje. Hoje é dia do Senhor. Hoje é um dia, presta atenção. Hoje é um dia que tem orações subindo ao céu. Hoje é um dia em que as pessoas comumente se reúnem, né? Um dia de domingo
É um dia em que muitas pessoas da humanidade, elas se reúnem, né? Para adorar a Deus, é ou não é? Existem missas de hora em hora, quem é católico aí, quem é protestante assim como eu. Existem cultos de manhã, existem cultos à tarde, existem cultos à noite. Aí você fala, eu vou assistir pelo celular. Não faz isso não. Coloca sua máscara, toma sua coragem, senta no cantinho lá na cadeira da igreja e escuta o que o sacerdote ou sacerdotisa tem para falar para você. Fica ali e fala, Senhor, eu estou no corpo da igreja. Se você estiver viajando, sempre tem espaço, ainda não é nem 7 horas da manhã, é 6 e pouquinho. Então, sempre tem um espaço para você encaixar uma idinha na igreja, se ali se ajoelhar num cantinho, silenciosamente, bem pouquinho assim, e falar, obrigada a Deus, que hoje eu posso me achegar a Ti e saber que é o Senhor que vai resolver as minhas demandas. É isso. Não deixe de congregar como é costume de muitos. Hebreus 10 pede para que a gente não deixe de frequentar a casa do Senhor. E hoje eu vou, com certeza, é um dia de muita alegria para mim, domingo, porque é um dia em que eu vou sim, eu tomo minha coragem, né, e eu estou ali na casa do Senhor para cultuá-lo pessoalmente. E é isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.